Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Você sabia que no Brasil, diariamente, 320 crianças e adolescentes são violentados sexualmente? O Instituto Proteja tem como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade a fortalecer o combate à violação contra os direitos humanos de crianças e adolescentes. Em caso de suspeita, denuncie pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua localidade. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Boa Noite Rio Grande aqui pela TV Mar. Hoje, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Vamos dar uma conferida na temperatura em tempo real, já que o programa é ao vivo. Olha, 14 graus de temperatura, mesma temperatura de ontem, nesse momento aqui na cidade do Rio Grande. E nós começamos mais uma edição do Boa Noite Rio Grande com as notícias que estão em destaque no portal de notícias do Grupo Oceano. Primeiro encontro. Mais de 140 crianças conheceram o mar na Praia do Cassino no Dia Mundial dos Oceanos. Uma ação, diga-se de passagem, muito legal. Exclusivo. Mulher registra nome diferente e põe o próprio marido como pai da filha da amiga em Rio Grande. São Paulo encerra preparação para a decisão contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. Brasil tem 8 casos suspeitos de varíola dos macacos. Confira 7 vagas de emprego disponíveis para o dia 9 de junho. Rio Grande inicia vacinação com a 4ª dose para a população a partir de 50 anos. Todas essas notícias e muitas outras você confere em grupooceano.com.br. E a partir de agora, vamos trazer as últimas notícias do dia para um debate, uma troca de ideias aqui nesse formato muito legal do Boa Noite Rio Grande. Carlos André Batista, mais uma vez aqui estamos. Tudo bem, André? Tudo bem? Gostasse dessa, André? Pois é, não. Tu sabes que outro dia, só para pegar rapidinho, teve alguém que mandou uma mensagem pedindo: pô, me consegue o telefone do André? E o André, né? O André Batista, aquele que faz o programa, né? Boa Noite Rio Grande. Tudo bom, Batista? Tudo bom, querido. Boa noite aos nossos telespectadores do canal 22 do 522, né, da Claro TV, aos nossos telespectadores, né, das nossas redes sociais. Tu sabes que eu sou conhecido, né, pelos 3 nomes. Exatamente. E na realidade pelos 4, inclusive, porque quando servia o quartel, o meu nome era Farias, né, o nome de guerra Farias. Então, muitos me conhecem e sou chamado pelos 4, né? Carlos André Farias Batista. Então, é um orgulho muito grande para mim. É um orgulho. É uma satisfação, algo muito peculiar, mas que me enche de orgulho. Perfeito. Ontem, inclusive, Batista, nós falamos aqui que a Brigada Militar iria
receber 3 viaturas, né, semi-blindadas para atuar no policiamento. E hoje elas foram entregues aqui em Rio Grande. Isso mesmo. Coisa boa, né? A gente deu essa notícia aí em primeira mão aqui para o nosso público, né? Para a nossa comunidade aqui de Rio Grande. São mais 3 viaturas. Sim. Desde o ano passado a este, né? São um total de 7 viaturas entregues, 0 quilômetro aqui para o município, né? Então, vem reforçar aí e ajuda, né? O combate aí dos homens da lei frente a esta guerra de gangues aí que nós estamos, infelizmente, vivenciando. Inclusive teve um confronto, né? Ontem entre os homens da lei e mais contra os meliantes, né? Perfeito. Inclusive agora a gente está tendo aí vendo algumas imagens, né, da entrega das viaturas. Né? São Toyotas Corolla, né? São modelos potentes, né? São viaturas semi-blindadas, o que garante, né, uma determinada proteção aos agentes da lei, em confronto, né, com os meliantes, os delinquentes. Então isso tudo ajuda, né, e estimula, né, isso dá um estímulo à tropa, isso é com muito certeza. bom. Isso é muito viatura bom. nova, enfim. E de proteção à vida, né, do policial. Sim. Valorização e proteção à vida do policial. É verdade, Batista, tens toda a razão. E aproveitando esse teu gancho, o Batista está falando sobre o confronto, né, entre brigada e 2 indivíduos em Domingos Petrolini, que aconteceu ontem à noite, que acabou resultando aí na morte deles, né? E graças a Deus nenhum policial foi atingido. Os jovens de 17 e 19 anos, eles foram abordados e acabaram reagindo então reagiram a tiros contra o policiamento. A brigada revidou e aí aconteceram as mortes. Um era investigado por homicídio e roubo de veículos e o outro era foragido do sistema prisional. Agora, infelizmente, chegamos à marca aí de 59 mortes violentas no município somente neste ano, Batista. É verdade, é um confronto ontem, né, com os agentes da lei. 2 CPFs foram cancelados, né? Graças a Deus que não são, né, os agentes da lei. Claro, a gente lamenta muito a morte, né? A gente não gosta de retratar isso, né? É uma questão de morte, então. Mas eram, né, de vasta ficha corrida aí, né? Os 2. Então, em realidade, aí a gente louva, né, pela vida dos policiais que ficaram incólumes diante desse conflito, né? É verdade. Outro dia desses, e até a gente conversou aqui nos bastidores sobre uma edição do Cultura Pop, que é outro programa que eu faço aqui na TV Mar, onde eu tive o prazer de conversar com 2 das meninas aí do CREAS, Flor de Lótus, aqui de Rio Grande, e também do SMK, né? E falávamos justamente sobre essa questão da violência, né? E a gente fala muito, existem já, inclusive, alguns projetos, enfim, que têm como objetivo a prevenção, para evitar que esses jovens acabem indo para o mundo do crime. Mas uma delas, inclusive, relatou no programa que a maioria desses jovens, muitos deles passaram por lá, né? E que realmente é muito difícil. É praticamente um caminho sem volta, a entrada ao crime, né? Não tem, e pode ver, né? Eles perecem, né? Morrem em tenra idade, né? 17 e 19 anos, na flor da juventude, né? Na flor da juventude. A gente lastima, né? Mas como a gente pode ver aqui, o menor, ele era investigado por homicídio, roubo de veículos e outros antecedentes. Vejam que aos 17 anos ele já tinha uma folha corrida grande aí, inclusive por homicídio, né? Ele já tinha matado alguém. Então, lamentamos, mas é o caminho, né? Você que está nos assistindo agora, é jovem, né? Se você erroneamente for caminhar por esse caminho, saiba, né, que a vida é muito curta, né? Ela pode ser muito intensa, mas de curtíssima duração. É verdade, tens toda a razão. E uma outra notícia que também foi destaque durante esta quarta-feira é a seguinte: Justiça proíbe Polícia Rodoviária Federal de atuar fora das estradas federais. A decisão é da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Cada vez mais estão esvaziando aí as forças de segurança, né, Batista? A PRF aí participava de ações de combate à criminalidade junto com outras forças, inclusive. Isso é uma pressão aí, né? Tem alguns jornalistas, né, que falam sobre a velha imprensa, né? E a velha imprensa, né, sediada no Rio de Janeiro, né? Ela fez umas chamadas, né, que me chamou muita atenção, de que aquele enfrentamento que as forças da lei, né,
que os homens da lei tiveram contra 25 traficantes e cancelaram, né, o CPF daqueles 25 traficantes, enfim, todos eles pereceram em combate lá com as forças da lei, foi chamado ao cunhado de chacina. Veja bem, né, como é que está a questão. Então, está havendo uma inversão total do meu ponto de vista, né? E creio que do teu também, e creio que o Ramon, né, quando estiver aqui no nosso espaço, ele que está se recuperando, né, de uma gripe muito forte, sim, também concorda no mesmo sentido, né? Está havendo uma inversão total, né? E agora, não satisfeitos com a campanha de deterioração, né, da imagem da Polícia Rodoviária Federal, que participou, né, do ato, né, de limpeza lá no Rio de Janeiro, está fazendo essa campanha agora, né? Pressionaram para que a Polícia Rodoviária fique estrita às vias federais, ao policiamento das vias federais, e não se junte, né, às demais forças de segurança nesse ato, né, de verdadeira reação que tem a força policial no combate ao crime e cumprimento da lei. Então vai ficar muito complicado, muito difícil. Já houve aquela decisão, né, do Supremo Tribunal Federal de que os policiais não poderiam subir ao morro do Rio de Janeiro, né, no meio da pandemia. Então se deixou avolumar de tal forma, né, o crime que ensejou, né, essa consequência lá na favela Cruzeiro do Sul, me parece, né, que foi, se não me falha a memória, com o combate lá intenso entre as forças de segurança e os delinquentes traficantes, meliantes, né, os fora da lei. E agora essa reação, quer dizer, não dá para entender, né? Eu, sinceramente, dentro da minha curta ignorância, eu não consigo entender, minha curta inteligência e talvez uma ignorância mais dilatada, eu não consigo entender essas coisas. Não consigo entender mesmo. Como é que se tenta barrar a ação policial? Não dá para entender. É verdade, esse é o mundo em que vivemos. E depois do intervalo a gente vai estar falando sobre essa questão envolvendo aí o MDB e o PSDB. Afinal de contas, o Eduardo Leite, Fábio Branco e o Germano Rigoto se reuniram para analisar um possível acordo. Mas isso tem uma notícia de São Paulo, né? E tem também uma de São Paulo, né? Mas isso é assunto para depois do intervalo aqui no Boa Noite Rio Grande. A gente já volta. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa.
Você sabia que no Brasil diariamente 320 crianças e adolescentes são violentados sexualmente? O Instituto Proteja tem como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade a fortalecer o combate à violação contra os direitos humanos de crianças e adolescentes. Em caso de suspeita, denuncie pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua localidade. Faltando agora 13 minutos para as 8 horas da noite, 14 graus de temperatura aqui em Rio Grande. Estamos de volta com Boa Noite Rio Grande. E como eu falei antes do intervalo, o Eduardo Leite, Fábio Branco e Germano Rigoto se reuniram, Batista, para analisar um possível acordo. O MDB abriria mão, então, da cabeça de chapa para a eleição, para o governo do Estado. Velha guarda do partido, no primeiro momento, era contra, mas a conversa evoluiu, né? Está em jogo também o apoio dos tucanos a Simone Tebet para a presidência da República. Hoje o MDB, em nota, confirmou que não abre mão da candidatura de Gabriel Souza. A nota foi assinada pelo presidente estadual Fábio Branco, mas tivemos alguma mudança em relação já a essa informação que eu trago agora, porque acabou de sair uma nova informação, agora há pouco, no Twitter oficial do PSDB nacional. E o qual é a novidade? Aconteceu uma reunião agora no final da tarde, né, em que participaram os presidentes nacionais, né, do MDB, o Baleia Rossi, o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, e o presidente nacional do Cidadania, né, o Roberto Freire, mais algumas lideranças, né, o senador Tasso Gereissati, que é do Ceará, né, estava. A senadora e futura candidata pela coligação PSDB, MDB e Cidadania, Simone Tebet, estava participando online, porque ela testou positivo para a Covid. Né? Testou positivo para a Covid. E participou também o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. E as duas lideranças principais aí que estão avalizando, né, este acordo em que o MDB retiraria, né, o seu nome ao governo do estado e seria vice do governador Eduardo Leite, do qual a gente já garantiu aqui a candidatura, né? O Eduardo Leite, ele vai ser candidato. Então, o PSDB amanhã no seu apoio a Simone Tebet, né? Provavelmente o vice é o Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati, e o MDB, em compensação, retira alguns nomes nos estados, sendo que um deles, né, é aqui no Rio Grande do Sul, onde vai apoiar o governador Eduardo Leite. Interessante essa estratégia, né, que o PSDB está montando, porque o PSDB sempre, né, desde 1989, colocou nomes, né, à majoritária nacional. Sempre teve nomes, né, à presidência da República. Mário Covas, Fernando Henrique, depois Zé Serra, Geraldo Alckmin, né, o Serra, depois o Alckmin e o Aécio. Né, sempre foram candidatos tucanos à presidência da República. E agora, né, desde 89, então, não terá candidato à presidência da República. Terá o apoio do PSDB ao nome do MDB, que o último nome do MDB a ser lançado foi em 1994, o governador Orestes Quercia, que foi candidato pelo então PMDB, né, à presidência da República. Verdade. O PSDB, então, muda a estratégia, né? Tem interesse nos governos estaduais e também passa pelo Mato Grosso do Sul, onde a Simone, né, tem a sua base eleitoral, um grande acordo onde o PSDB, o seu governador, não pode mais concorrer, porque foi reeleito pela segunda vez, então vai apoiar um candidato tucano lá, o MDB também, aqui no estado do Rio Grande do Sul e também em Pernambuco, vai apoiar um candidato do PSDB. E então o PSDB vai concentrar, né, os seus recursos para a formatação de uma nominata a deputada federal. E surpresa, em primeira mão aqui vou dar que o governador, o ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior, pode ser candidato a deputado federal pelo PSDB de São Paulo. Pois é, eu fiquei surpreso com essa informação agora. Deputado federal pelo PSDB de São Paulo. Há uma grande pressão para que ele concorra ao Senado. Tendo em vista uma decisão ontem, né, que chamou muita atenção, né? O
o TRE, né, de São Paulo indeferiu o pedido de domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro em São Paulo, né? Então o Moro, que estava muito certo de ser candidato ao Senado em São Paulo pelo Podemos, né, ele ficou sem domicílio eleitoral. Agora ele está se reunindo aí para ver o que o Sérgio Moro vai fazer. O Moro fez muita atrapalhada, né? Ele juntou aí um monte de situações, né? E aí a gente fica assim, meio incrédulo até um homem, né, que juiz federal, né? Mais de 20 anos de magistratura, né? Cometer tantos deslizes, né? Quando foi lá para o meio político. E aí a gente, como dizia a minha avó e a tua avó também dizia isso, né? Ovelha não é para mato. Ah, é verdade. Ovelha não é para mato. Muito bem, Batista. Olha, em virtude até do frio, né? Os postos médicos aí da prefeitura com super movimentação, hein, Batista? Sim, não, olha... Devido aí às doenças respiratórias, né? Que estão aumentando aí com o frio. Só para teres uma ideia, no posto do Parque Marinha ontem foram atendidas aí mais de 1.000 pessoas. Nossa 1.000 pessoas. Na verdade, inclusive, estão faltando médicos, né? Até domingo tem processo seletivo aí para a contratação de 20. É preciso também aumentar a testagem, né, em relação à Covid-19, porque o número de casos também vem aumentando. Exatamente. Então tá se juntando tudo. Como os americanos falam, né, Selmo? Está se formando a tempestade perfeita, né? Onde todas as circunstâncias, né, levam a um grande problema, né? Difícil solução. Gripe, né? A questão aí dos casos de varíola de macaco que já tem no país. Verdade. Né? A hepatite C, a hepatite essa que está dando aí nas crianças, de origem desconhecida. A questão nossa aqui muito, né, do sul do país, das infecções respiratórias, pneumonia, asma, enfim, tudo isso aí. E a gripe, né? Que o pessoal tem que se vacinar, né? A solução é se vacinar. Então, vamos lá, gente. Vamos cumprir a nossa parte nessa questão aí. O nosso compromisso é a vacinação, nos prepararmos, né, para o enfrentamento dessa doença. Porque depois do hospital cheio é complicado. Eu já tive lá, é complicado. O Batista é um sobrevivente, né, da Covid. É verdade. Agora, Batista, tu tens aí os números das novas pesquisas na corrida presidencial. Saíram novas pesquisas, então. Isso, exatamente. Saiu uma pesquisa do Poder Data, né, em que mostra aí o presidente Lula com 43%, e o presidente Bolsonaro com 35%, né? O Ciro com 6%, e depois como é o nome dele, rapaz? O Janones com 2% e a Simone Tebet com 1%. O governador Dória já foi retirado dessa pesquisa porque renunciou, né? Então o que acontece? O Lula, né, está na frente com 43% e 35%. Agora, a gente nota que os números, né, eles vêm se estabilizando nessa faixa. É verdade. Eles já tiveram bem maiores, né? Já houve uma distância muito maior. Ele começou a diminuir, mas estagnou, né? Nós estamos aí vendo a estagnação desse ponto aí, principalmente agora, né? Pesquisa é momento, né? Então, esse momento ele está se mantendo. E muitos, né, analistas colocam, né, comunicam as suas ideias, dizendo que é devido, né, muita suba do combustível e um processo inflacionário espiral aí que nós estamos passando, né? Então tudo isso é ruim a quem está no governo, né? O governo passa a ser mal avaliado, porque um dos itens principais na eleição para presidente da República é a questão econômica, né? Como eu estou vivendo, eu melhorei de vida em relação ao governo passado, a minha renda cresceu, eu estou tendo poder de compra, né, maior, estou conseguindo viver, né, melhor do que vivia. Então todas essas perguntas o eleitor se faz quando vota para presidente. Essas são determinantes, né, sobre isso. Depois, né, existem, né, cada um tem sua régua de valores. Aí começa a ver se a pessoa é contra ou a favor do aborto, né? Se a pessoa
é a contra ou a favor ao porte de armas, aí entram outros valores. Perfeito. Mas o determinante fundamental numa eleição a presidente é a questão econômica, né? E a gente viu aí, né, que a inflação está batendo aí, né, no bolso de cada um, e a gente está vendo um aumento aí, como dizia o presidente Fernando Henrique, né, a caristia, né, a caristia está muito alta. Então, o próprio presidente Bolsonaro propôs, né, a questão dos combustíveis, né? Ele fez aí essa fórmula aí, a sua equipe econômica construiu essa fórmula e foi apresentada aí para debate junto aos governadores, né? Vamos ver se a coisa, pelo menos, tem aí uma parada, né? Uma parada, porque realmente atrapalha muito. Perfeito. Dá tempo de uma última informação ainda. O Fórum do Rio Grande terá novo diretor. Amanhã, sexta-feira, aliás, amanhã não, depois de amanhã, né? Sexta-feira, às 14h30, a doutora Fernanda Duquia, ela transmite o cargo para o doutor Sérgio Conrado. O novo prédio foi recentemente inaugurado e sendo um dos mais modernos do estado. Sim, lá no final da Roberto Sokolsky, lá, isso aí. Centro, cidade administrativa, né? A ideia é levar todos os órgãos para lá, né? É verdade. Cidade administrativa. Show de bola. Então tá certo. Pessoal, ficamos por aqui. Agradecemos aí a sua audiência. Batista, obrigado mais uma vez pela parceria. Seu Minho, eu que agradeço, tô aprendendo contigo aqui, tu é um comunicador dinâmico, junto. né? Anos nessa área aí, né? A gente que é novo aí, a gente aprende, a gente tá tateando aí, e vocês é que conduzem a gente, né? Vocês é que conduzem aí, os cegos aí, né? A gente tá tateando. Aliás, um grande abraço pro Ramon Freitas aí, né? Desejamos uma pronta recuperação. Vai estar aqui conosco, né? Cuidar dessa voz maravilhosa que canta gripe, e encanta, né? Todos nós. Gripe pegou ele forte, isso aí, grande Ramon, um abraço, meu querido. E eu faço um convite, daqui a pouquinho eu estou de volta com o Samba Pop. Ótimo. Na programação da TV Mar. Excelente programa. Que valoriza demais as potencialidades aqui da nossa cidade e também os atores da nossa cidade e região. Invista em quem ama a cidade, invista em quem divulga a cidade, invista em quem trata como o Rio Grande deve ser tratado, no primeiro nível. Perfeito. Gente, uma boa noite. E vamos ficar aí com imagens agora do centro aqui da cidade nesse exato momento. Agora, 1 minuto faltando para as 8, 14 graus de temperatura. Até amanhã com mais um Boa Noite Rio Grande.